E também outro ponto que eu achei bem interessante, e até você estava falando, você falou da importância de compreender conceitos assim relacionados com a educação financeira. Quais que, na sua opinião, são conceitos que as pessoas, de forma geral, deveriam conhecer? Tipo, os mais importantes, digamos assim. Bom, um primeiro conceito aí básico para a educação financeira, e assim, parece até ridículo falar, mas é assim, saiba o quanto você ganha e o quanto você gasta. Parece trivial, mas muitas pessoas não têm o conhecimento do quanto elas ganham e do quanto elas gastam, elas não têm controle sobre isso e é natural, quando não se tem esse tipo de conhecimento, tomar sustos, né? Quando chega a fatura, quando a pessoa olha um determinado extrato e fala, nossa, caramba, eu gastei tudo isso. Então, você precisa ter uma boa diretriz de como registrar aquilo que você ganha, ou seja, os recursos que entram, e aquilo que você consome, ou seja, os recursos que saem. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho muito interessante e que faz total diferença é o seguinte: qual o compromisso que você vai assumir consigo mesmo e qual o compromisso que você assume com os outros? Porque a gente percebe o seguinte: as pessoas ganham dinheiro e aí elas naturalmente pagam as suas contas, mas aí a gente pode pensar, poxa, mas e você não paga a si mesmo? Então, o pagar-se primeiro antes de pagar os outros é um ponto-chave para você conseguir ter uma poupança sólida. Então, por exemplo, eu ganho X, então eu pego que seja 5%, 10%, antes de pagar a todos, eu vou me pagar. Tem pessoas até que, por questão de gatilho, faz até um boleto, sabe? Para si mesmo, para a pessoa ter a noção que, olha, eu preciso ter esse compromisso comigo mesmo. Então, são técnicas válidas, né? Tem pessoas, por exemplo, que gostam de lidar com o dinheiro vivo porque percebem o dinheiro saindo, enfim, cada um vai ter o seu mecanismo, seu gatilho, por isso que a parte da, da, da psicologia é muito importante nessas horas, você tem que se conhecer, né? Para saber quais gatilhos vão te ajudar, mas essa parte de você se pagar primeiro é essencial para que você tenha uma constância, né, no ato de poupar. E aí tem um outro ponto que eu vejo que, assim, se a gente pegar, Gabriel, de 2018 a 2023, nós tivemos uma entrada muito forte de novos investidores na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, em 2018 tínhamos 800 mil investidores, hoje temos mais de 6 milhões. Significa que a maior parte dos investidores é formada por recém-entrantes. E o que me espanta na minha carreira, assim, que eu já observei, é que muitas pessoas não têm sequer reserva de emergência. Então, querem investir, querem arrojar, mas se acontece qualquer imprevisto, o que elas têm que fazer? Elas têm que liquidar os seus investimentos, muitas vezes em momentos que não são os mais oportunos, então acabam perdendo dinheiro para quê? Para sanar problemas momentâneos. E as pessoas são muito ligadas com aquilo que rende, né? Qual é o rendimento que eu vou ter ali? Olha, você ter uma reserva de emergência, você não vai colocar ali um dinheiro, você não vai alocar o seu recurso para ter rendimento. Você vai fazer isso para blindar o seu patrimônio e se acontecer qualquer imprevisto, a batida de um carro ou alguma doença, mesmo que seja um resfriado, enfim, que seja qualquer algo que pode acontecer com todos nós, se você tem uma reserva de emergência, você não tira os seus investimentos, você tira da reserva de emergência e protege aqueles investimentos que devem permanecer alocados, né, onde estão alocados por maior prazo, para que você tenha retornos melhores. Então, eu pontuaria esses três aspectos primeiro: conhecer o quanto ganha e o quanto gasta, você se pagar primeiro e você sempre formar uma reserva de emergência antes mesmo de começar a investir. Se você tiver esses três, você vai estar na frente assim da maior parte dos brasileiros.